Então agora eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero pregar com a participação de vocês. Então todo mundo que está aqui vai poder participar. Tudo certo aí? Evangelho de João, capítulo de número 3. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se eu te disser: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras, de acordo com a verdade, venham para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém, amados? Feche seus olhos, quero orar. Se você puder estender a sua mão na minha direção e abençoar a minha vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por mais essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Quero te dizer, Espírito Santo, o quanto eu preciso de ti. Nos inspira, nos orienta, nos instrui e usa-nos com poder e autoridade nas tuas mãos para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós na noite de hoje. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.
Quem aqui nunca ouviu essa passagem bíblica, né? Então, Deus tem falado muito conosco nestes dias sobre a importância e a necessidade de nascer de novo. Nessa conversa tão conhecida de Jesus Cristo com este mestre da lei chamado Nicodemos, nós aprendemos um dos maiores e principais ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o novo nascimento. Jesus Cristo, conversando com este mestre da lei, ele disse: em verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui, Jesus Cristo deixa bem claro que sem que haja um novo nascimento na vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, nós não estaremos aptos, nós não teremos condições de entrar no reino de Deus, de possuir o reino de Deus, de experimentar o que é viver uma vida no reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o próprio Cristo, na pessoa do Espírito Santo, habitando em nós. Certa feita, quando perguntaram para Jesus sobre o reino de Deus, Jesus Cristo disse: olha, prestem atenção, o reino de Deus não virá até vós com aparência humana. Quando disserem a vocês: olha, o reino de Deus está ali ou acolá, não dê atenção, porque o reino de Deus estará dentro de cada um de vocês. Quando Jesus Cristo concluiu a sua missão aqui na terra, um pouco antes de subir aos céus, ele soprou o Espírito sobre. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes ser-lhe-ão retidos. Aqui Jesus Cristo sopra sobre os discípulos o próprio Espírito Santo de Deus. E quando os discípulos recebem o Espírito Santo, o que nós muitas vezes costumamos chamar de batismo com o Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo ele mergulha na vida do cristão, né? Como aconteceu no próprio batismo de Jesus Cristo. Jesus estava sendo batizado por João Batista, mas de repente do alto o Espírito veio sobre Jesus em forma de uma pomba, né? E naquele momento Jesus recebe, né, a plenitude do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o próprio reino de Deus dentro de nós, em movimento. Por isso que quando a gente está cheio do Espírito Santo, normalmente a gente não consegue ficar parado. Geralmente a gente fica meio elétrico, né? A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, que quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo, ele é um ser em movimento. Ele move e se move nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Então, o reino de Deus, uma outra característica do reino de Deus é que ele é tomado por esforço. Ninguém consegue se apropriar do reino sem se esforçar. Já dizia o Senhor para Josué, lá no Antigo Testamento: esforça-te, ser muito forte, muito corajoso, tenha bom ânimo. Então, assim como no Antigo Testamento, para poder vencer uma guerra, né, os guerreiros precisavam se esforçar, precisavam ser valentes, fortes, corajosos.
nova dispensação, agora, com o intuito, a nossa guerra não é mais uma guerra física, agora ela é uma guerra espiritual, e nessa batalha espiritual nós temos uma missão aqui na terra, que é implantar ou implementar o reino de Deus. E para que isso aconteça é necessário esforço. Repita comigo: esforço. Amém? O reino é tomado por esforço. Mas, para não fugir muito ao foco, a principal necessidade para entrar no reino, para possuir o reino, para receber essa plenitude do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, é o novo nascimento. Jesus Cristo disse: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, o que é nascido do Espírito Santo, aquele que recebeu um processo de conversão, arrependimento verdadeiro, pelo convencimento do Espírito Santo, através do Espírito Santo, esse daí sim é que está apto para possuir o reino de Deus. Não te maravilhes se eu te disser: necessário vos é nascer de novo. Amados, estamos vivendo dias, e na verdade, o que eu vou falar agora, isso é algo que já vem acontecendo com a igreja cristã, e principalmente até mesmo cristã evangélica, já há muitos anos, né? O péssimo hábito de considerar algo grandioso aos olhos humanos, é considerado algo grandioso aos olhos humanos, as igrejas que possuem muitos membros. Ao bem da verdade, todos nós queremos crescer, e eu acredito que é o sonho de todo pastor ou de todo sacerdote, né? Possuir, ter uma igreja com muitos membros. Esse sonho, esse desejo, eu acredito que ele é totalmente saudável. No entanto, é importante lembrar que Deus não vê como o homem vê. O homem valoriza aquilo que é externo, aquilo que é exterior. Lembra quando Deus pediu para Samuel ir até a casa de Jessé, ungir o novo rei de Israel? Quais foram as recomendações dadas por Deus ao profeta Samuel? Não preste atenção na aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha o exterior, eu, o Senhor, vejo o interior. Então Deus ali já queria ensinar uma grande lição para todos nós, que Deus é aquele que sonda o coração, Ele é aquele que esquadrinha o coração, e para Deus o que importa realmente são os valores internos, é aquilo que é interno e não externo. Novo nascimento tem tudo a ver com uma mudança de dentro para fora. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas se preocupam de fora para dentro. Minha esposa trabalha com estética, ela sabe muito bem do que eu estou falando. As pessoas querem fazer, cuidar, né? O pezinho de galinha, da sobrancelha, dos lábios, né? Da textura da pele, da tenacidade da pele, do cabelo, né? Maravilhoso. As pessoas vão na academia, né? E malham para poder ter aquele abdômen, como é que chama? Abdômen de tanquinho, né? Então, abdômen de tanquinho, né? Os bíceps muito salados, né? Os tríceps, e assim vai. Músculos esbeltos, né? A gente passa em muitas academias, a gente vê aquelas fotografias muitas vezes até do próprio dono da academia, a gente vê, e aquelas fotos assim, daquelas pessoas extremamente malhadas, saradas, musculosas. Então isso é o que tem contado para o ser humano nos dias de hoje. E tudo isso está falando de beleza exterior. Não é pecado cuidar da beleza exterior, né? Eu acredito, aprendi eu com um amigo meu, um pastor que vendia cosméticos, que vaidade não é necessariamente você fazer alguma coisa que vai te deixar mais bonito, ou que vai
aumentar ou melhorar a tua autoestima. Isso não é vaidade. Vaidade é tudo aquilo que o ser humano faz para tentar provar que é melhor ou tentar provar alguma coisa para o outro ser humano. Já dizia Salomão em Eclesiastes: eu vi, disse Salomão, que toda destreza em obras do ser humano provém da inveja que ele tem do outro. Então, normalmente, muitas vezes, essa destreza em obras, quando o ser humano ele se esforça tanto para fazer algo com tanta excelência, com tanta qualidade, com tanta perfeição, muitas vezes, de maneira encoberta, existe por detrás de tudo isso a inveja. Aquela ânsia, aquele desejo de querer provar alguma coisa para alguém, provar que você é melhor em algo, provar que você pode se tornar um bom em alguma coisa. E isso muitas vezes se torna algo muito perigoso e delicado aos olhos de Deus. A verdade é que os homens valorizam muito o externo e Deus está preocupado com o interno. Como eu falava antes, para não perder a linha de raciocínio, já é de longa data que a igreja valoriza e considera muitos líderes cristãos, e principalmente o povo, de uma maneira geral, valoriza muito quantidade, valoriza muito o número. Eu já fui entrevistado uma vez por um repórter de uma rádio, e a primeira pergunta que ele me fez: quantos membros tem a sua igreja? Primeira pergunta. Por que a primeira pergunta foi: quantos membros tem a sua igreja? Porque a verdade é que uma grande parte das pessoas, para não dizer maioria, valoriza o externo, está preocupado com quantidade, está preocupado com número. E eu queria dizer que Deus não está preocupado com número, Deus está preocupado com qualidade. Eu preguei aqui domingo passado sobre Gideão. Gideão foi para uma guerra com um exército numeroso, e Deus passou peneira no exército de Gideão, até que sobraram apenas 300. Ali Deus já vinha falando que o que importa para Deus não é necessariamente quantidade, mas é qualidade. Deus está preocupado em transformar o homem de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí eu queria gastar com vocês aqui alguns minutinhos para falar sobre alguns segredos. Eu falei para vocês que eu vou deixar vocês participar. Então depois eu quero dar para vocês, na opinião de vocês, o que é nascer de novo, ou o que vocês consideram mais importante no novo nascimento. Mas antes de eu perguntar para vocês, eu quero ficar aqui no texto. Eu não quero fugir do texto hoje, hoje eu quero fazer uma pregação textual. Então aqui, fazendo uma breve meditação nessa passagem, eu descobri aqui pelo menos 5 coisas, 5 ingredientes, 5 características que Jesus Cristo vai citar aqui para Nicodemos, que dizem respeito a alguém que nasceu de novo. A primeira característica nós lemos no versículo 8. Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, primeira característica de alguém que nasceu de novo: quem nasceu de novo é guiado pelo Espírito. Quem nasceu de novo não é guiado por homens. Quem nasceu de novo não é guiado por vozes estranhas. Quem nasceu de novo não é guiado por eco. Quem nasceu de novo não é guiado por políticos. Quem nasceu de novo não é guiado, até mesmo por alguém que tem um cargo tão poderoso como o presidente da República. Eu admiro o nosso presidente da República, eu sou extremamente agradecido a Deus pelo presidente que Deus tem nos dado, mas certamente ele não é infalível, certamente ele está sujeito a erros e falhas. Então, nós seres humanos precisamos, é importante ter líderes sobre as nossas vidas,
é importante ter mentores, é importante ter pastores, apóstolos, homens que são verdadeiros, homens e mulheres que são verdadeiros modelos para as nossas vidas, verdadeiros referenciais, usados por Deus muitas vezes para nos apontar no caminho. No entanto, a voz que deve me guiar é a voz do Espírito Santo de Deus. Quem nasceu de novo é guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus. E assim como o vento sopra aonde quer, assim eu não sei o que há de acontecer comigo no dia de amanhã. A palavra de Deus diz lá em Tiago, hoje de tarde eu estive com meu irmão Tiago, né? Eu sempre brinco que, assim como Jesus, eu também tenho uma coincidência, eu também tenho um irmão chamado Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Então, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu irei para a esquerda ou para a direita. Se o Senhor quiser, eu tomarei a decisão A, B ou C. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo não se move pelos desejos da alma, pelos desejos da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Quem é dominado e governado pelo Espírito Santo se move de acordo com os impulsos que o próprio Espírito Santo dá ao nosso espírito. Amém? Quem é nascido de novo não pode dar o bel prazer de simplesmente sair por aí tomando decisões. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem antes consultar o Espírito Santo. Amém? Segunda coisa, versículo 12: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui? Jesus conversando com Nicodemos, ele vai dizer: olha, se você não consegue nem compreender aquilo que é simples, uma conversa simples, em que se fala de coisas terrenas, terrestres, como que eu vou me aprofundar em falar em algo mais profundo e algo celestial? Segunda coisa que eu aprendo aqui com Jesus é que quem é nascido de novo aprende a viver uma vida simples, aprende a falar de forma simples, aprende a ter uma linguagem simples. Quantas e quantas vezes nós vamos ver Jesus Cristo falando por parábolas? E Jesus Cristo conta, por exemplo, a parábola do semeador, parábola das 10 virgens, a parábola do viticultor. Jesus era simples. Jesus, ele era filho de um carpinteiro. Possivelmente, sua mãe Maria, ela era uma espécie de mestre de cerimônias, porque ela estava no casamento em bodas de Caná da Galileia antes mesmo de Jesus chegar. Tudo indica que ela estava lá decorando ou arrumando, preparando a festa de casamento que houve em Caná da Galileia. Então imagina um casal onde o marido é um carpinteiro e a mulher é uma mestre de cerimônias de casamento. Esta é a família de Jesus, uma família simples. Minha esposa já trabalhou como mestre de cerimônias, já ajudou a organizar inúmeros casamentos, né? E sempre com muita simplicidade, muitas vezes utilizando até plantas da própria natureza para poder diminuir os custos do casamento. Jesus era simples. Aqui eu aprendo também
espiritual não necessariamente quer dizer que a gente só vai agora ter assuntos ligados, né, às coisas que a gente considera espiritual. A gente tem cristão, tem crente que só sabe falar em línguas estranhas, falar em jejum, oração, meditação na Bíblia, e só fala dessas coisas, né? E às vezes a gente acaba se tornando pessoas chatas, porque a gente não sabe falar das coisas triviais do dia a dia, né? Coisas que são simples, como por exemplo, assistir um filme, né? Ir no parque com os filhos, ir no cinema, tomar um sorvete, conversar, enfim, conversar daquilo que é simples, falar daquilo que é simples, daquilo que é comum à vida do ser humano. Afinal de contas, nós somos seres humanos, e seres humanos vivem uma vida humana, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, se esvaziou de si mesmo e viveu como uma pessoa simples, viveu como um homem comum. É tão interessante que quando Judas foi trair Jesus, ele precisou identificar os soldados romanos através de um beijo. Judas disse para os soldados: olha, quem que eu beijar? Por que Judas precisou beijar Jesus? Para identificar que ele era. Porque Jesus é uma pessoa tão comum que no meio da multidão não tinha como descobrir quem ele era. Então Judas disse: olha, é aquele que eu beijar. Porque Jesus é uma pessoa comum. Ele andava, né, com publicanos, andava com prostitutas, comia na mesa de pecadores, ao ponto de ser discriminado por isso. Olha lá vem o beberrão, o glutão, que senta com pecadores, que come ao lado de prostitutas. Jesus se fez uma pessoa comum. Nascer de novo tem tudo a ver com aprender a viver uma vida simples e comum. Nós precisamos nos libertar do espiritual ao, que às vezes nós somos tão espirituais que deixamos de viver a vida simples e nos tornamos pessoas chatas. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe a mínima possibilidade de vivenciar, de experimentar o novo nascimento, se eu de fato não crer no Filho de Deus. Se eu não crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para morrer em meu lugar, em nosso lugar, na cruz do Calvário, não existe nenhuma possibilidade de eu experimentar o reino de Deus. Porque não tem como nascer de novo sem antes acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só pode nascer de novo quem de fato aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quinta característica de alguém que nasceu de novo. Hoje eu estou facilitando, eu estou fazendo uma pregação textual, estou facilitando para todo mundo. Quinta característica: quem nasceu de novo não deixa de ser juiz e se torna aprendiz. Quem nasceu de novo não condena e não julga, mas ajuda a salvar. Quanta gente que é metido a juiz, né? A Bíblia diz que não sejamos muitos de nós mestres, porque haverá um severo, muito mais severo julgamento para aqueles que são mestres, para aqueles que são juízes. Jesus não veio a esse mundo para ser juiz de ninguém. Jesus não veio a esse mundo para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Vocês já viram
Vocês já viram, vocês conhecem algum crente, algum irmãozinho, que tem essa mania de ficar o tempo todo vendo o pecadinho do irmão? Olha lá o pecadinho do irmão, olha o pecadinho da irmã, olha o pecadinho do pastor, olha o pecadinho do filho do pastor, olha o pecadinho da filha do pastor, olha o pecadinho do líder da igreja, olha o pecadinho do diácono, olha o pecadinho do presbítero. Afinal de contas, ele vê o pecadinho de todo mundo, mas e o dele? Né? É aquela coisa, né? Às vezes, nós somos experts, como dizia o pastor Miles Monroe, né? Nós somos experts, cuidado com o expert. Nós somos experts em ver o cisco no olho do irmão e nem sempre percebemos que existe uma trave no nosso olho. Então nós somos experts. A gente é muito bom de ver cisco no olho dos outros. No entanto, Jesus não veio nesse mundo para ficar olhando para o cisco de ninguém. Jesus veio para salvar. E eu acredito que nós, como discípulos de Jesus, precisamos imitar Ele. Nós estamos aqui para salvar as pessoas, para levar uma mensagem de fé, uma boa nova, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que traz cura, libertação, que renova, que anima, que fortalece, que vivifica, que desperta, que encoraja, que abençoa. Amém? Não estamos aqui para condenar ninguém, irmão. Não estamos aqui para condenar ninguém. Se o próprio Jesus, o nosso mestre, ele não veio para condenar, quem somos nós para condenar alguém? Né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer, diz a palavra de Deus. Não tem nenhum justo. Todos nós estamos em obras, né? Até o dia de Cristo nós estamos em obras. Então, quem é nascido de novo não tem essa mania de condenar, de ficar apontando o pecadinho dos outros, de ficar reparando o cisco no olho do irmão. Isso é a atitude de quem ainda não nasceu de novo. Eu gosto sempre de citar o exemplo do profeta Isaías. Isaías, até o capítulo 6, se a gente for ler o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, a gente vai ler lá, né? Ai de fulano de tal. Eu vou abrir rapidinho aqui a minha Bíblia, Isaías capítulo de número 5, né? Então, Isaías capítulo 5, no versículo 8, Isaías vai dizer: ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Versículo 11: ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida, que continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Versículo 18, capítulo 5 de Isaías: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com tirantes de carros, e dizem: apressa-se Deus, e acabe a sua obra para que a vejamos. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então a gente vê no capítulo 5 do profeta Isaías, ele estava vendo o pecado para tudo que é lado, né? Essa é a vida de profeta. O profeta, ele enxerga, né? Ele enxerga o pecado, ele vê onde está a falha no sistema, no processo. Então, vida de profeta não é fácil, mas quando o profeta ele tem um encontro com Deus, no capítulo 6, vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as ordens do seu manto enchiam o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos,
com duas cobriam seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até Isaías ter um encontro com Deus, ele: ai do fulano, ai do Beltrano, ai do presbítero, ai do diácono, ai do discípulo, ai do pastor, ai do apóstolo, ai do filho do pastor, ai. Quando ele teve um encontro com Deus, ele disse: ai de mim. Quem nasceu de novo, para de dizer ai do outro e começa a falar ai de mim. Mudança de vocabulário, mudança de postura, mudança de hábito, mudança de conduta. Eu agora não falo ai do outro, agora eu olho para mim e digo ai de mim. Quem nasceu de novo não veio para condenar. Quem nasceu de novo se importa e deseja salvar. Quinta característica, versículo 20 a 21 do capítulo 3 de João: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Quinta característica de quem nasceu de novo: quem nasceu de novo ama a luz. Quem nasceu de novo vem para a luz. Vocês lembram o que aconteceu com Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden? O que eles fizeram? Vieram para a luz? Não. Quando Adão e Eva perceberam que tinham pisado no tomate, o que eles fizeram? Se esconderam, fugiram da luz, arranjaram lá uma planta para tentar encobrir a vergonha, para tentar esconder o pecado. E com Deus não funciona assim. Não adianta querer dar jeitinho de esconder o pecado, não adianta tentar querer ocultar as nossas imperfeições, porque a palavra de Deus diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então quem é da luz vem para a luz. Quem é da luz não fica escondendo o pecado. Quem é da luz não fica se escondendo de Deus. Quem é da luz não fica se escondendo do seu pastor, do seu discipulador. Quem é da luz vem para a luz. Quem é da luz não tem problema de desabafar e compartilhar as suas fraquezas, compartilhar as suas imperfeições com o seu líder, com o seu pastor, com o seu mentor, com o seu cônjuge. Quem é da luz vive na luz, e quem é da luz não usa máscara. Quem é da luz não tem medo de nada e nem de ninguém, não precisa esconder quem é, não precisa fingir ser uma pessoa que não é. Conversava ontem com uma jovem, sobre como as pessoas adoram usar as redes sociais para tentar produzir uma imagem de algo que elas não são. E Deus não quer isso. Deus não quer que a gente finja ser algo que a gente não é. Deus ama a autenticidade. Eu preciso ser quem eu sou. Eu não preciso fingir ser uma outra pessoa e nem tentar provar nada para ninguém. Eu preciso ser quem eu sou. Quem é da luz, vem para a luz. Eu sempre amei, desde quando me converti, eu sempre amei participar de retiros. Eu já participei de centenas de retiros, congressos, seminários. Por quê? Porque quem ama a luz, vem para a luz. Quem é da luz, adora estar na luz. Quem é da luz, gosta de estar perto de pessoas da luz. Por quê? Se for exposto, ou se ser trazido à luz alguma falha minha,
algum de caráter, alguma coisa que eu preciso mudar, ou ser transformado, glória a Deus. Glória a Deus, porque agora eu tenho oportunidade de mudar, eu tenho oportunidade de ser transformado. Eu sempre digo isso quando eu tenho oportunidade. Para um pastor, 1000 vezes preferido ter discípulos que têm coragem de olhar no olho dele e falar o que não gosta, o que não concorda, o que pensa diferente, do que falar por trás. A palavra de Deus diz em Provérbios: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Então quem ama de verdade, fala a verdade, olho no olho. E também agora tem a opção do WhatsApp agora, né? Agora você pode mandar uma mensagem para o seu pastor ou para o seu discípulo. Se de repente não tem como ir pessoalmente, o ideal é pessoalmente, né? Mas às vezes não dá por algum motivo. Então fala, mas fala para a pessoa, né? O que você acha que você não está concordando, ou que você tem um ponto de vista diferente, precisa ser falado para a pessoa. E antes de eu encerrar essa mensagem, eu queria agora perguntar para vocês. Eu vou dar a oportunidade para vocês aí participar da mensagem, e eu queria que cada um aqui, pelo menos 3 pessoas, pudesse me dizer o que você considera importante na vida de alguém que nasceu de novo. Quem quer ser o primeiro aí? Pastora Pai. Vou anotar aqui, ó. Pastora Patrícia está falando aqui que para nascer de novo, para ser considerado alguém que nasceu de novo, a pessoa precisa viver de acordo com o que fala. Então isso aqui é tremendo, isso aqui é uma verdade, né? Se eu não vivo aquilo que eu ensino, se eu, no mínimo, me esforço para viver aquilo que eu prego, que eu ensino, eu posso ser considerado uma farsa, né? O que funciona no Evangelho é a prática. De teoria, o mundo está cheio. O que as pessoas estão procurando é pessoas que vivem aquilo que elas pregam. No mínimo, se esforçam para viver. Então, quem nasceu de novo, vive aquilo que fala e vive aquilo que prega. E vive com testemunho, com atitude. Amém? Vamos lá, irmã Érica. Ter a salvação pela fé. Como? Ter a salvação pela fé. Ter a salvação pela fé? Vou anotar aqui. Quem nasceu de novo, segundo a irmã Érica, ele tem a salvação pela fé? É isso? Porque sem fé não adianta. Amém. A palavra de Deus diz em Abacuque, né? O meu justo viverá pela fé. Em Hebreus diz, né? Se a alma dele retroceder, eu não tenho prazer nele. Então, diz em Hebreus ainda, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é um Deus galardoador, ou recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Então, quem nasceu de novo é alguém que vive da fé e vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E vamos lá, irmão Cleverson. Quem nasceu de novo precisa ter o quê? Precisa fazer o quê? Eu ia falar que a pastora Patrícia falou, mas já está falando até, então, assim, ó, eu acho que a pessoa que, para nascer de novo, primeiramente, abandonar o pecado, né? Abandonar o pecado para viver obediência a Deus, né? Aleluia. Irmão Cleverson está dizendo aqui que a pessoa que nasceu de novo é alguém que abandonou totalmente o pecado. Então, na veia, né? Na veia. Quem nasceu de novo é alguém que decidiu definitivamente abandonar o pecado, né? A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará
misericórdia. Então, se eu não abandonar o pecado totalmente, definitivamente, né, eu não posso dizer que eu nasci de novo. Né? Tem uma passagem na Bíblia, não me recordo bem agora se ela é em Êxodo, quando Deus fala, eu acredito que foi para Moisés, que ele deveria riscar, apagar completamente a memória de Amaleque. Os amalequitas representam a carne, né? E a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo de número 3, Colossenses capítulo de número 3, para a gente encerrar a palavra de hoje. Colossenses 3, né? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em manifestar. Então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, ou seja, antes do novo nascimento, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Novo nascimento. Depois vai dizer, né? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quantas características nós lemos aqui nesse texto de Colossenses 3 sobre aqueles que nasceram de novo. Quem nasceu de novo vive uma nova vida. Quem nasceu de novo abandona as obras da carne, abandona o pecado e decide viver uma nova vida em Cristo. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Aleluia! Tudo se fez novo. Eu queria encerrar com uma última passagem que Deus colocou no meu coração. 2 Coríntios 5. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Amém? Eu queria deixar essa mensagem da parte de Deus. Que nós possamos verdadeiramente viver a nova vida que Jesus tem para nós. Que nós, de fato, de verdade, de direito, de fato, possamos
sepultar o velho homem de uma vez por todas e viver essa nova vida que Deus tem para nós. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito, que possamos aprender a viver a vida simples, crer no Filho de Deus, não condenar e não julgar, amar a luz, viver de acordo com aquilo que falamos e ensinamos, viver pela fé e através da fé, e abandonarmos completamente o pecado. E assim, certamente, cumpriremos com a expectativa que Deus tem acerca de cada um de nós. Feche seus olhos. Eu quero orar por aqueles que querem viver essa nova vida. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa palavra, te dou graças por essa mensagem tão poderosa. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo neste tempo venha constranger o nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, produzindo e promovendo nas nossas vidas um genuíno arrependimento, uma verdadeira transformação, que de fato nós possamos abandonar as coisas que para trás ficam e viver a nova vida que Jesus Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Que nós possamos nascer de novo. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Os que concordam dizem amém. Amém.